Doutor Marcos Velosa, meu querido, muito obrigado aqui pela ilustre presença. Didi, boa tarde a todos. Doutora Ludmila, que prazer, que honra. Eu queria cumprimentar, primeiramente você, Didi, mais uma vez a gente está aí junto, e cumprimentar também os seus seguidores, o doutor Marcos Velosa e também o doutor André Marcília. Eu queria começar, meus queridos doutores, falando do tema, que é justamente a carta que o Chris Smith mandou para o Congresso Brasileiro e também, quer dizer, mandou para o Supremo Tribunal Federal, o TSE, com cópia para os deputados, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aí é a carta oficial do Congresso, né, na pessoa do Dr. Chris Smith, o deputado Chris Smith. Essa carta aí, ele pede 7 informações, né? Doutora, você que esteve lá ao lado do Chris Smith, qual a importância desse documento para a liberdade de expressão no Brasil e o futuro do fim da ditadura aqui? Didi, eu estou vendo muito, não só os esquerdistas, mas também pessoas do nosso lado da trincheira, do lado de cá do Muro de Berlim. Eu estou vendo muita gente fazendo pouco caso, quando não ridicularizando essa carta e essa ação do Congresso americano. A gente viu, inclusive, lá em Portugal, o jornalista Sérgio Tavares fazendo uma pergunta para o Gilmar Mendes. Ele interceptou ali o Gilmar. Aparentemente, num primeiro momento, o Gilmar não sabia quem ele era, ou fingiu não saber quem ele era. E ele fez algumas perguntas, se apresentou, né, como tendo sido o jornalista barrado no aeroporto de Guarulhos, e o Gilmar falou, lamento que isso tenha acontecido e tal. E uma das perguntas que o Sérgio Tavares fez naquele momento foi a respeito do que ele achava dessa carta do Congresso americano, e o Gilmar falou, eu não estou sabendo de nada, enfim, ele sempre fala isso, né, não estou sabendo de nada, e ainda assim, uma carta do Congresso americano não tem o poder de fazer rigorosamente nada no âmbito interno brasileiro. E isso que o Gilmar falou, a gente está vendo ser replicado pelos esquerdistas, em coro, e pelo pessoal da direita. E me parece claramente que as pessoas ou não entenderam o que isso pode gerar, e em nenhum momento nós dissemos que isso geraria algum efeito no Brasil internamente, institucionalmente lá dentro. Não vai sair daqui uma ordem daqui do Congresso americano mandando prender o Alexandre de Moraes. Não é isso. E ninguém disse que seria isso. A gente se refere a sanções externas. Eu creio que alguns jornalistas, eles até já entenderam que é isso, mas não querem dizer, até porque querem ainda viver de wishful thinking, no sentido de que isso não estaria acontecendo. Tipo, isso não está acontecendo. Só que se eles se preocupassem em pesquisar por 5 minutos sobre as executive orders dos Estados Unidos, o que isso tem efeito de fazer o quê? Pesquise sobre a Lei Magnitsky. Se essas pessoas estivessem realmente interessadas em saber os efeitos disso, os efeitos que isso pode gerar para o futuro, a gente está tão acostumado a só se lascar. Passamos aí os últimos 5 anos, desde 2019, com o inquérito do fim do mundo, só nos lascando. Então, acho que as pessoas até se acostumaram às más notícias. E quando chega algo realmente com algum poder de mudança, as pessoas ficam céticas. Então, os Estados Unidos têm, sim, como já aplicaram, legislações para punição de pessoas físicas e estados que violam os direitos humanos. Então, por exemplo, Lei Magnitsky, ou no caso a Executive Order número 13.818 dos Estados Unidos, que é uma extensão da Lei Magnitsky. Então, tem várias previsões de sanções, como, por exemplo, proibição de um determinado agente considerado violador dos direitos humanos entrar nos Estados Unidos. Você vai me dizer que os Estados Unidos não têm o poder de dizer quem entra e quem não entra aqui? Então, percebe, isso não é uma sanção aplicada ao Brasil adentro, é uma sanção aplicada ao Brasil afora. Então, eles podem simplesmente dizer, como a própria deputada Salazar, da Flórida, falou, lá na audiência pública com o deputado Chris. Ela disse, ela apresentou a foto do Alexandre de Moraes e depois ela deu uma entrevista, salvo engano, para a Gazeta do Povo, dizendo, nós vamos procurar fazer uma lei que proíba
o Alexandre de Moraes de pisar em solo americano. E tem várias outras que podem ser aplicadas. Doutor Marcília, muito obrigado pela presença aqui ao lado do doutor Velosa e da doutora Ludmila Lins. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Então, essa é uma primeira sanção que pode perfeitamente ser aplicada nos Estados Unidos, uma proibição de visto. Ele simplesmente perde o visto americano. Pode ser dado por iniciativa do presidente da República. Você pode até dizer, hoje é o Biden, então não vai dar em nada. Mas não depende necessariamente do Biden, porque aqui a gente tem, nos Estados Unidos, existe uma divisão muito grande e um respeito muito grande às funções institucionais. Então, o próprio Congresso americano, por si só, também tem essa iniciativa. Então, tem várias formas de você fazer uma mesma coisa. Ou simplesmente pelo Congresso americano, passando qualquer uma dessas executive orders contra o Estado brasileiro e contra pessoas físicas brasileiras. Tem condenados pela lei Magnitsky, salvo engano, tem 140 ou 170 pessoas, são pessoas físicas no mundo inteiro. Começou lá, no caso, Sergei Magnitsky, lá na Rússia, e a coisa foi evoluindo, e vários outros agentes violadores de direitos humanos pelo mundo inteiro foram sancionados pelos Estados Unidos. Então, isso não é uma violação da soberania desses países. Essa lei dos Estados Unidos nem entra lá nesses países, mas esses agentes são sancionados em matéria de direito internacional. Então, essas pessoas não podem entrar nos Estados Unidos. Essas pessoas, caso tenham ou tenham tido bens nos Estados Unidos, perder esses bens são confiscados. E outras sanções, proibição de você manter contrato com empresas americanas. Então, quando uma dessas pessoas físicas no mundo inteiro são sancionadas por esse tipo de lei, como a lei Magnitsky, ou esse tipo de executive order, essas pessoas não podem ter contratos com empresas americanas. Então, por exemplo, você não pode chamar um Uber, porque você não vai... A partir do momento que você tem Uber instalado no seu aplicativo, você tem um contrato ali com o Uber. Você não pode chamar Uber, você não pode ter um cartão de crédito de nenhuma empresa americana. Ou seja, a sua vida vira um inferno. Doutor Marcos Velosa, eu queria ouvir do senhor a opinião também. Essa carta do Congresso americano, a carta oficial, para a Suprema Corte Brasileira, com cópia para os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. A carta já trouxe reflexos internamente. Nós percebemos uma mudança de comportamento em algumas atitudes, seja do senhor ministro Moraes, seja da própria corte, e nós estamos percebendo que, ainda de forma muito modesta, mas o nosso Congresso começou a se movimentar. Nós não podemos esperar nada que não esteja previsto em lei, mas a força que essa carta tem e o recado que ela deu, não tenho dúvida alguma que já trouxe reflexos e trará outros. Doutor Marcília. É muito importante que a gente tenha, enfim, que a gente não se sinta só, né, de alguma forma, no direito, e algumas lutas pelo direito que hoje em dia parece que as pessoas esqueceram de fazer, né? Nós tínhamos tantos garantistas no país, antigamente nós hoje temos ex-garantistas, né? Magistrados que se diziam garantistas e advogados e grupos e etc. que também se diziam, e hoje estão aí gritando sem anistia, hashtag sem anistia, pedindo a cabeça e prisão das pessoas, porque essa luta não é só nossa. Eu acho que essa dimensão internacional, ela traz também, eu sempre digo isso, quando as questões são levadas, de alguma forma, para fora, e de alguma forma a gente se sensibiliza, sejam congressistas norte-americanos, sejam veículos de comunicação de outros países, jornalistas, todos ficam sempre muito assustados com as coisas que são a eles contadas, e às vezes, nem sempre, mas às vezes fazem matérias ou pautam as nossas questões lá fora. E quando isso acontece, é muito relevante, porque isso gera necessariamente um debate aqui dentro do país. Me lembro que há um tempo atrás, até falei com um repórter do New York Times, eles fizeram uma matéria grande sobre o inquérito 4781, o inquérito das fake news. Isso pautou, obviamente, a mídia toda. Também o Le Monde, que é um jornal progressista, enfim, mas também fez uma matéria sobre o denuncismo. Havia em 2000, logo depois do 8 de janeiro, o Ministério da Justiça abriu um canal de denúncias em que havia ali mais de 180 mil denunciados. Não tinha essas pessoas na praça. Como é que pode ter mais denúncia do que gente? É uma matemática que não fecha. Eu acho que a importância primeira da carta é essa.
Eu acho que a carta, ela gera esse debate público, ela possibilita esse debate público vindo de fora. Isso é, infelizmente, necessário aqui no Brasil, porque nós mesmos não pautamos as nossas questões. As nossas questões ficam, repito, restritas a alguns núcleos de imprensa ou alguns núcleos de discussão, mas isso não ganha a praça pública, vamos dizer assim, da chamada grande mídia, que é importante. É importante que se cative essa mídia, porque senão muito pouca gente fica sabendo do que está acontecendo. Então, eu acho que a carta ela tem essa função, e esse debate que está sendo feito, não, mas é a carta de um congressista. Não, mas o congressista, ele é um congressista de direita. Bom, mas e daí? Então, tudo que é contrário aos interesses de certos grupos nacionais e governistas vira bolsonarismo ou extrema-direita. Então, esses são os dois carimbos que se jogam em cima das pessoas que contrariam ou criticam qualquer coisa a respeito do governo. Então, a carta eu acho que tem essa função, não importa de quem veio, é uma carta legítima, é uma carta que cria debate, que gera debate. Essa é uma outra coisa que falo. Não, mas não é um documento jurídico, é um documento político. Como se essas questões fossem simplesmente separáveis. A boa parte das coisas que acontecem no país são jurídicas e políticas. A política não é um câncer. A política só é um problema quando ela é só política. Quando as decisões ou quando as condutas dos nossos parlamentares, ou mesmo dos juízes, elas são apenas políticas ou guiadas por interesses políticos não muito republicanos, aí sim é um problema. Mas a política faz parte também do jogo jurídico, também do jogo dos congressistas, também das posturas de congressistas lá fora ou aqui. Então, acho que esse debate fomentado por essa carta no nossa mídia e também o estímulo a que isso possa, de alguma forma, mobilizar o nosso Congresso, porque tem isso. É um pouco vexatório a gente ter essa mobilização vinda de fora para os nossos congressistas. Existem congressistas brasileiros que estão fazendo algo? Sim, mas não há uma postura institucional, não há isso formalizado em medidas concretas, e isso pode ou deve estimular a que a gente passe a fazer também dentro de casa, que a gente paute o debate público com essas questões também dentro de casa, que a gente também formalize um questionamento a respeito de abusos judiciais dentro de casa. Isso não, é importante, repito, que venha de fora, mas não pode apenas ficarmos dependendo de que isso venha de fora. Verdade. Doutora Ludmila, eu queria puxar um gancho aí no que falou o doutor Marcília, quando ele diz assim, porque isso é um documento jurídico. Mas, pelo que eu entendi, é um documento jurídico que terá consequências, é um documento político que terá consequências jurídicas, não? Aí nos Estados Unidos. Pode ser criada uma lei através desse documento político. Sim, e existem outras leis já criadas aqui no Congresso americano, inclusive de iniciativa deste mesmo parlamentar, o Chris Smith. E ele está sendo apontado como, parece até piada, né? Chris Smith bolsonarista. E uma coisa que eu tenho para falar sobre ele é que ele é o parlamentar mais antigo do Congresso americano. Ele é deputado desde a época de Ronald Reagan, início da década de 80. Então, os votos do deputado Chris, eles são mais ligados à esquerda do que à direita. A questão é que o deputado Chris, ele é intimamente ligado à pauta dos direitos humanos. E isso une tanto os republicanos como os democratas. Então, aqui nos Estados Unidos, o deputado Chris, ele não é visto como um extremista. Pelo contrário, ele é visto como um cara moderado. Então, ele é respeitado tanto pela esquerda como pela direita. Doutor Marcos, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. No sentido de, se responder, o bicho pega. Se não responder, o bicho come. O que é que o senhor acha disso, doutor Marcos? Corretíssimo. Didi, nós temos um marco nesta carta convite para explicações. E é exatamente isso. Se houver resposta, porque como trata-se de um convite, não de uma intimação, responde se quiser. Se responder, complica, porque os fatos são os fatos, e tenhamos que, para o envio desta carta, o apuratório já ocorreu. As medidas serão tomadas contra, inicialmente, os CPFs responsáveis, os agentes públicos, e eu tenho uma percepção que, a partir de dezembro, as sanções e as demais medidas, se prevalecer o estado de democracia relativa que nós estamos vivendo, alcançará também o Estado brasileiro. Doutor Marcília, se ele não responder, o governo americano deu a chance para ele responder todas aquelas 7 questões. Se ele responder com mentira, ele está cometendo um crime na América. Será que dessa vez colocaram o ministro em xeque-mate?
Olha, o ponto é que parte das respostas, né, que poderiam ser dadas, eu não acredito que vai ser respondido, já antecipo aqui a minha bola de cristal intuitiva, mas parte daquilo que tem de ser respondido está hoje sob completo e total sigilo, sob total ignorância nossa, né? Nós ignoramos, no sentido de ignorar, não no sentido de burrice. A gente não tem hoje também elementos, claro, a gente tem diversos elementos para acusar os abusos, mas em termos informativos, factuais, nós vivemos numa verdadeira penumbra em relação às questões. A gente descobre os abusos pela omissão, a gente descobre os abusos quando as decisões aparecem pressupondo que não faz sentido uma decisão se pautar em nenhum fato pretérito, mas a gente não conhece os fatos pretéritos, a gente não tem acesso a eles, ou a parte deles. Tem quando você conversa com um advogado que é de uns casos, tem quando os documentos são revelados, como no caso do Twitter Files, tem quando as coisas aparecem um pouco a nu, mas é raro. Nós não temos hoje também um corpo de fatos capaz de enfrentar a possibilidade que os nossos ministros têm de responder a qualquer coisa e dizer que aquilo é verdade. É complicado isso, porque a gente não tem o contraponto, os fatos necessários para fazer um contraponto ali, linha a linha, factual. É pior do que a possibilidade deles não responderem. Nós não sabemos sequer se aquilo que vai ser ou não respondido corresponde à verdade ou não. A gente está totalmente no escuro. Isso eu acho que é a pior situação que nós vivemos. Não só o completo sigilo, como o sigilo seletivo das coisas que acontecem no país, né? Então, às vezes aparece algo. Outro dia teve uma decisão que foi dada a público pelo STF, dizendo assim, não, eu estou publicando, ou estou divulgando essa decisão porque a mídia está esclarecendo de forma errada o fato. Bom, primeiro que a mídia não tem como esclarecer um fato que é sigiloso. Segundo, se você vai entregar uma decisão para esclarecer, por que não entregou antes? Então você só entrega quando há confusão? Quando a confusão te interessa, aí eu não entrego a decisão. Quando a confusão ela não interessa ao STF, ele vem e aparece com a decisão para clarear os fatos. Então, de alguma forma, eu até escrevi um artigo falando que nós estamos vivendo uma espécie de Big Brother do STF, porque eles revelam um fato, colocam um grupo contra outro, daqui a pouco tem, até falei que tinha o Big Fone, que liga-se para um jornalista e solta-se uma notinha, que só apenas aquele jornalista tem acesso. Coloca pessoas no paredão, né, doutor? Colocam pessoas no paredão, nem sempre apenas duas, e nem sempre apenas uma excluída, e nem sempre apenas uma vez por semana. Então, assim, esse é um grande problema, que é uma premissa que vicia até a possibilidade de nós avaliarmos as respostas, ainda que elas fossem dadas. Mas eu não creio que serão. E me parece que ainda assim é constrangedor o suficiente. A ausência de resposta é constrangedor, o recebimento dessa carta é constrangedor, esse tema está sendo ventilado é constrangedor, e nós precisamos aprender um pouco, e isso talvez bugue a cabeça de alguns brasileiros, aprender que uma pessoa, é possível um parlamentar norte-americano defender direitos humanos da direita. É algo que talvez bugue a cabeça de muita gente, mas defender direitos humanos não significa necessariamente ser da esquerda, e defender direitos humanos e ser da esquerda não significa necessariamente não defender a direita. Esse tipo de limitação intelectual e operacional da sua intelectualidade é algo que está apenas, ou muitas vezes apenas, na cabeça dos brasileiros, dos nossos juristas, dos nossos parlamentares, das pessoas que estão aqui. O prazo que o Chris Smith deu termina no dia 4 de julho. E provavelmente nenhuma resposta será dada. Então eu passei a traçar aqui as possibilidades. Eu acho, assim, na minha visão, o Alexandre não vai responder, tá? Não vai responder. Porém, eu preciso acrescentar algumas coisas. Primeira coisa, a resposta ou a ausência de resposta não vai mudar rigorosamente nada. Porque o Chris Smith, ele já botou uma, abre aspas, ameaça no próprio ofício, dizendo, olha, aguardamos essa resposta no prazo de 10 dias, porque, olha a ameaça, porque eu estou preparando uma lei sobre os direitos humanos. Já dá para perceber que esse ofício, pedindo essas respostas, pouco importa se vai ser respondido ou não. Faz parte de um processo legislativo. Ele precisa, apesar de não ser um processo judicial,
É padrão em democracias você dar o contraditório. Como vai ser feita uma lei muito prejudicial ao agente infrator, ele precisa, para obedecer aquele processo legislativo, dar o contraditório. Ele precisa oferecer a oportunidade de o Alexandre de Moraes contraditar aquilo ali que foi dito contra ele. E a oportunidade está sendo dada. Isso é uma formalidade. Então, as perguntas foram feitas, e daí surgem 3 possibilidades no mundo real, né? O que a gente consegue enxergar como possibilidade? Primeira possibilidade, que é a mais improvável, ele responder com sinceridade. Aí isso não vai rolar, porque se ele responder as perguntas com sinceridade, ele vai estar confessando. Então, essa primeira é uma possibilidade, mas não há nenhuma probabilidade de que isso venha acontecer. Segunda possibilidade, ele responder, porém, responder na base do somebody love. Responder não respondendo. Responder com frases genéricas e utilizando aqueles chavões que ele utiliza, até porque ele só vive de chavões, né? E se ele responder, doutor, eu duvido que ele não responda com aquela famosa frase: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E ele vai colocar isso em caixa alta e essa vai ser a resposta. Ou seja, é a resposta do Rolando Lero, é a resposta do somebody love que nada responde. E a terceira possibilidade, que é a ausência completa de resposta. Eu fico entre o B e o C, com um pouquinho mais de chance para o C, para não dar resposta. Pois é, só para, já que a senhora citou esse trecho da carta, nele, o Christopher H. Smith diz o seguinte: solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis, pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Ou seja, ele não está sozinho. As pessoas que acham que ele está lá sozinho, fazendo tudo sozinho, estão completamente enganadas ou são ignorantes sobre o tema, né? Ainda tem uma coisinha que eu vi alguém falando aqui no chat, perguntando se o deputado Chris ele poderia visitar os presos do 8 de janeiro. Sim. Então, eu vou tentar responder essa pergunta. O senador Eduardo Girão fez um convite para o deputado Chris e, pelo que eu já estou sabendo aqui, o deputado vai aceitar. Esses presos, eles estão sob a custódia direta e imediata da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Então, qualquer pedido de visitação fora daquelas hipóteses já previstas, das pessoas cadastradas, a esposa, de repente uma mãe, um pai, um filho, fora dessas hipóteses, o diretor do presídio, ele tem o poder de deferir ou indeferir. Em casos, ele tem autonomia. Caso fuja daquelas hipóteses, o diretor mesmo pode mandar um requerimento à Vara de Execuções Penais e aí o juiz decide. Só que nesse caso, eu tenho muitas dúvidas sobre se a Vara realmente vai ter essa autonomia para decidir, porque o que a gente sabe é que o ministro Alexandre não segue a ordem hierárquica das coisas. Então, por exemplo, agora acabou de acontecer do Alexandre de Moraes revogar uma decisão lá da primeira instância do caso Homero Marchese. Então, assim, em segunda instância, para quê, né? Desembargador para quê, se temos Alexandre de Moraes? Então, ali dá a canetada mesmo do Supremo, nem é competência dele, mas, enfim, ele faz e é isso aí. Francamente falando, eu não acho que ele vai fazer isso. Que vai ser uma exposição internacional tão violenta que eu acho que ele vai fingir que não vê, mas, enfim, é um palpite meu. Se isso acontecer, se o deputado Chris for ao Brasil e pedir para visitar os presos, eu acho, agora é palpite, que o Moraes vai fingir que não viu. Eu acho que ele indefere. Ele vai pagar para ver. Ou ele vai demorar tanto para decidir que o deputado já voltou para a América do Norte. Exatamente. Eu acho que é por aí também. Vai ficar ali na gaveta e, enfim, passa o tempo e aí o pedido restou prejudicado depois, porque ele foi embora. Doutora Ludmila, preso do dia 8 de janeiro, 51 anos, meu marido está preso novamente e com a tornozeleira. Por que a retirada não foi autorizada? Preso no presídio com tornozeleira, essa é novidade para mim, tá? O seu marido já fez, por meio de seu advogado, um requerimento, não ao Alexandre, à Vara de Execuções Penais. Tenta pelas vias normais, porque a chance de ter sucesso é maior. Doutor Marcília, você já ouviu falar nisso, dentro do presídio com tornozeleira eletrônica? Nunca ouvi falar, é a primeira vez.